Se o senhor autorizasse, ela... Gislaine, o microfone. Desculpem, olá, boa noite, sejam todos Agora bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, terça-feira, 18 de julho de 2023, inverno brasileiro. Aqui em São Paulo, 15 graus. Friozinho, chuvoso, mas a nossa live promete ser bastante produtiva e interessante. Pelas conversas de bastidor, olha, fiquem atentos. Nossa convidada de hoje é mestra e doutoranda em arquitetura e urbanismo pela Universidade São Judas Tadeu. Ela é mestra em economia política mundial. Quase não entende de economia, a menina, né? Ela é membro pesquisadora associada voluntária do Centro de Estudos Asiáticos, Curadoria Assuntos do Japão da Universidade Federal de Pernambuco, é isso? E membro Sim, voluntário, ela é primeira vice-presidente da Associação dos Ex-Bolsistas da JAICA, Abjaica. Possui MBA em Gestão Empresarial e MBA em Gestão Industrial. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul e graduação em Turismo pela Universidade São Judas Tadeu. Atua principalmente como representante internacional brasileira na Federación Latinoamérica e del Caribe de Becários de Japão, que atua em 20 países da América Latina e Caribe. Atua como professora auxiliar voluntária nas disciplinas de Formação Econômica do Brasil, Comércio Internacional, no curso de Ciências Econômicas, e Gestão de Mudanças e Negociação, curso de Gestão de RH. É professora de inglês, palestrante sobre sistema japonês de produção, Kaizen e 5S, e o modelo Tríplice Hélice. Possui vivência internacional em negociações internacionais e foi bolsista pelo governo japonês no Japão como bolsista Nikkei da JAICA em 2014. É diretora voluntária administrativa e de gestão da Associação dos Ex-Bolsistas da JAICA. E como experiência profissional, possui 11 anos na área de turismo e 8 anos na área de comércio internacional, nas áreas de importação e exportação. Gisele Yamauchi, seja muito bem-vinda. O tema da nossa live de hoje é turismo como uma das saídas para diversificar a economia da região do Grande ABC. Professor Mário, é com o senhor. Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a este espaço de convergência, de ideação e de compartilhamento. Eu quero cumprimentar a nossa convidada de hoje, a Gisele Yamauchi, com um belíssimo currículo, não é? Me empolga o currículo porque eu sempre disse aos meus alunos que turismo é um estudo e uma ciência transdisciplinar. E ela realmente fez aí um caminho transdisciplinar, né? Inter e transdisciplinar.
foi para economia, depois fez turismo, depois foi para economia, está fazendo mestrado, enfim, ela realmente trabalhou nesse roteiro transdisciplinar. Turismo é um processo humano que ultrapassa o entendimento enquanto função de um sistema econômico como um processo singular, necessita de um significado às relações impositivas, aos códigos capitalísticos e aos valores colocados como bens culturais. Conhecimento do fenômeno urbano refere a uma dimensão da extraordinária complexidade de céleres mudanças estruturais, o que exige conhecimentos multi, inter e transdisciplinares. O processo da pesquisa deverá ser cognitivo, contínuo, com permanente e amplo debate, e essa característica ela diferencia de tal forma que os sociosistemas urbanos que vão produzir sua atividade cultural moldada nas estruturas sociais, políticas, econômicas, de transporte, moradia e tantas outras, tornando-se típica atividade humana. A história urbana mostra que as transformações de ordem econômica e social se seguem à adequação das estruturas, das formas e das imagens das cidades depois da urbanização. Ocasionada pela industrialização, a cidade transformou-se radicalmente, adequou-se à nova condição de centro de produção material, e atualmente, na economia pós-industrial, novas transformações estão em curso. A produção não material obriga, mais uma vez, as cidades a se renovarem. Com a cidade industrial, a necessidade de enfrentar os novos desafios, buscando prever, direcionar e controlar as mudanças, fez surgir e desenvolver o urbanismo e o planejamento urbano. Com a cidade pós-industrial, vem se difundindo novas formas de intervenção, por meio de planos estratégicos e dos projetos urbanos integrados. No primeiro caso, visava-se a adequação da cidade à rede de produção material. No segundo, objetiva-se a produção imaterial dos bens e não materiais, correntes, serviços, informações, símbolos, valores, estética, além do conhecimento e tecnologia. Para a economia da cidade industrial, importava a proximidade de fontes de matérias-primas e de energia, a disponibilidade de capital e força de trabalho, de um mercado local para uma nova economia, que, segundo Peter Hall, 2001, deixou de ser a economia informacional e se tornou economia cultural, ou seja, ela tem na cultura sua nova mola propulsora. Aí, se buscarmos em Arantes, em 1988, as exigências são radicalmente diferentes. A utilização da cultura como instrumento de revitalização urbana faz parte de um processo bem mais vasto de utilização da cultura como instrumento de desenvolvimento econômico. As transformações urbanas buscam reverter os efeitos danosos das mudanças econômicas pós-fordista, adaptar o ambiente construído à nova economia, as novas zonas de intervenção devem oferecer sempre condições para a produção,
para o consumo da cultura e do turismo. De uma maneira geral, devem ainda atender às condições de desenvolvimento da economia simbólica, do sentido apontado por Zucchini, 95, de produção de espaços e significados culturais da cidade. As transformações espaciais não são consideradas somente na sua dimensão físico-territorial, mas envolve um grau crescente de ponderações de ordem simbólica, o lugar, a imagem, a identidade, elementos profundamente ancorados na cultura local e que se tornam fundamental. Este aporte interdisciplinar foi fundamental para a definição, elaboração e execução do programa de animação da cidade, que teve o formato apresentado a seguir, cuja distribuição territorial inspirou-se na conceituação desenvolvida por Richter, 1981, e por Landert, em 1982. Então, trabalhou-se muito, e esse projeto foi da nossa autoria, quando éramos diretor de planejamento da antiga... como é que era, Giline? A memória agora... da antiga Paulistur, hoje São Paulo Turismo. Então, nós trabalhamos muito a questão da animação da cidade, através dos parques de vizinhanças, praças e playground, que apresentassem função recreacional, podendo abrigar alguns tipos de equipamento. Parques de bairro ou distritais, áreas ligadas à recreação, com equipamentos que permitissem que tal atividade se desenvolvesse. Parque do Ibirapuera, Parque da Vila Lobos, entre outros. Fomos ainda, na minha administração, a primeira proposta de se levar uma orquestra sinfônica no Parque do Ibirapuera. Áreas de proteção da natureza, destinadas à conservação, podendo possuir algum equipamento recreacional para uso intensivo. Parque Ecológico do Tietê, Parque Siqueira Campos, áreas de função ornamental, áreas que possuíssem caráter conservacionista, nem recreacional, como canteiros de grandes avenidas e rotatórias. Áreas de uso especial, jardim zoológico, jardim botânico e áreas de praças esportivas, ruas de pedestres, calçadões. Sistemas de espaços livres, com o conjunto de espaços urbanos ao ar livre, destinados ao pedestre. Espaço livre, quaisquer das diferentes áreas verdes, que tornam o sistema de espaços livres. Zonas verdes, espaços verdes, áreas verdes e equipamento verde. Qualquer espaço livre no qual predomine as áreas plantadas de vegetação, correspondendo, em geral, ao que se conhece como parques, jardins ou praças. Programa de inclusão socioterritorial. Esse foi um objetivo importante, que trabalhamos na Paulistur. Então, trabalhamos os sistemas de espaços livres, o programa de inclusão socioterritorial. O objetivo central do programa é integrar a macrozona de redução da vulnerabilidade e recuperação ambiental associada a um roteiro de animação das cidades para a maior fruição da população local. A macrozona de consolidação e urbanização, ou seja, visa reduzir as disparidades socioambientais de atividades macroindustriais
e comerciais, promovendo uma política habitacional regional com provisão, urbanização e regularização fundiária, visando também a requalificação da macrozona de redução da vulnerabilidade e recuperação ambiental, como, por exemplo, as soluções articuladas entre 2 ou mais municípios conurbados. O programa de rede de centralidades, que envolve a consolidação de uma rede de centralidades e dos elementos fundamentais para a materialização do conceito da cidade-região, compacta como no ABC, uma vez que é um instrumento de alcançar uma equilibrada distribuição das atividades econômicas, de fruição e de recreação, de lazer e entretenimento para a população local. A aproximação entre locais de trabalho e moradia e a construção de lugares de fomento de vida pública, a ação do poder público é essencial para a formação dessa proposta. Então, a formação e a consideração dessa rede, vamos dizer assim, por meio de escolha de locais na malha urbano-regional, estrategicamente localizados e com potencial de polarização de seu entorno ou região para a instalação de equipamentos de lazer, de recreação, entretenimento, atividades consideradas essenciais para a população local e para os visitantes turistas. Por sua vez, a concentração dessas atividades em determinados pontos do território atuará naturalmente como elemento de atração dessas atividades de recreação, entretenimento, aos centros de eventos, convenções, feiras e exposições. Então, essa foi uma visão geral, muito rápida, do que realmente entendemos que precisa ser desenvolvido, e certamente a Gisele está atenta a essas recomendações e vivenciando essa proposta. Não é? Portanto, queremos agora ouvi-la e depois talvez possamos discutir algumas das questões que ela colocar e exemplificar com o que fizemos na Paulistur, à época, hoje Turismo de São Paulo, e assim estamos agora ansiosos para ouvir a proposta da Gisele Yamaguchi. Com você. Professor, muito obrigada, né, pelo convite. Também queria agradecer aqui, né, a professora Maria José, que ministrou aula para mim 2 anos na universidade, né? Então, né, também pelo contato. Então, muito obrigada. A Geslaine também que está aqui nos bastidores, né? E que também fez todo o meio de campo, que está aqui conosco agora. Né? Então, eu trouxe uma apresentação, eu queria falar um pouquinho, né, do que a região do Grande ABC hoje passa, para depois enveredar um pouquinho para o lado do turismo também, que é uma das coisas que eu estou participando, de diálogos aqui na região do Grande ABC paulista, né? Eu moro em Ribeirão Pires, é numa cidade também, uma estância turística, então eu ia pedir para a Gislaine, se puder, por favor, colocar a apresentação, só para eu colocar, né, aqui. Bom, indo para o primeiro slide, eu não sei se vocês conseguem ver, né? Nesse primeiro Amplia mais, slide. Gislaine. Como? Dá Se para eu puder ampliar. colocar um pouquinho maior, isso mesmo. Acho que não dá, gente. Não dá para colocar zoom?
Bom, se você quiser colocar para o segundo, que tem aí bastante parte. Isso. Não, para cima, mais um. Isso, na introdução, isso mesmo. Você não consegue dar Ctrl mais aí, não, né? Que aí talvez daria zoom. Para o pessoal ver também e acompanhar. Acho que não vai conseguir mesmo. Talvez o Ctrl mais ajudaria. Bom, antes de eu falar um pouquinho do que a região do Grande ABC está passando agora, né? Não sei se todos conhecem, mas a região do Grande ABC ela está localizada dentro da região metropolitana de São Paulo e na região sudeste de São Paulo, né? E ele é composto por 7 municípios, né? Então é Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A região do Grande ABC, ela participou das 3 fases da industrialização do Brasil, né? Então, ou seja, quando também nasceu a São Paulo Railway, em torno mais ou menos de 1870, né? A construção da estrada ferroviária, né? Que escoava o café trazendo o café lá do Oeste Paulista, Jundiaí, até o Porto de Santos. Aí que a região do Grande ABC começou a ganhar um pouquinho, né, mais participação dentro do mapa e no cenário brasileiro. Então, a gente participou desde a primeira fase, que é produtos industrializados com baixa tecnologia, mas um grande contingente de mão de obras em grandes fábricas, produzindo roupas, sapatos, porcelanas, alimentos. Depois para a indústria fordista, na década de 50, com o plano de metas de Juscelino Kubitschek, né? A indústria fordista seria o caso também dos automóveis, seria também eletroeletrônicos, eletrodomésticos, e a década de 70, que é o incremento dessa industrialização, numa terceira fase, que aí tem a indústria petroquímica, que tem o polo petroquímico aqui do lado do Capuava, e também a produção de bens e capitais, né, também, que produz máquinas e equipamentos dentro da região do Grande ABC. E isso durou até 1989. O que aconteceu? O Brasil, desde a década de 80, já vinha passado por problemas de estrangulamentos econômicos, que é o caso que a gente. Eu lembro, eu era criança, a gente viveu isso, a questão da alto índice de inflação, né? E também, sobretudo, né, outros problemas econômicos com a dívida interna, a dívida externa, né? E também o abandono de uma política industrial, né? Que até então nós que perdurou, né? Que foi o que marcou praticamente foi o segundo PND, né? Foi o último que teve, de uma maneira, claro, tem os mais novos que aconteceram depois disso, no início do século XXI agora, mas, né, de uma maneira mais intensificada em questão da industrialização, seria esse, né? E aí, desde 1990, então a região do Grande ABC vem passando por esse processo de saída e fechamento de empresas em relação às dificuldades econômicas. E eu venho estudando isso desde o meu mestrado, né? Essa questão da desindustrialização precoce, né, na região do Grande ABC. E eu procurei explorar essa questão também das políticas públicas, do alcance entre elas, seja da esfera municipal, regional, estadual e também nacional, buscando também ligar com essa questão dessa saída com a parte do planejamento urbano que o professor Mário Beni falou aqui também na sua fala, né? Então, eu peguei o texto do Weiner e procurei, porque ele defende também 4 esferas, né? Dentro de um capítulo do livro dele, ele fala essa questão do city marketing, né? Que seria propriamente as cidades, elas competir por investimento de capital, tecnologia e essa questão da competência gerencial, atrair novas indústrias e negócios, ser competitivas nos preços e serviços e também competir na força de trabalho, ou seja, que ela esteja adequadamente qualificada. E, se vocês podem ver aqui, o que tem mais de caráter que abrange o local seria a competição pelo investimento, que a gente sabe muito bem em relação a essa questão da briga, né, entre
da parte de incentivos fiscais, né? A gente sabe muito bem, o Brasil teve muitos exemplos negativos e positivos também em relação a isso, e também, claro, que vai desencadear na atração de novas indústrias e novos negócios, né? E recentemente, né, como os senhores podem ver aqui nesse mapa, né, na cor roxa, sempre está isso, né, na parte, né, nos zoneamentos, né, a desconcentração industrial na região metropolitana do estado de São Paulo, né, em 2010, e aqui o foco, né, no círculo vermelho dentro da região do Grande ABC Paulista. Eu vou mostrar isso para vocês em números, mas essa minha pesquisa também chamou também a atenção um pouco no caráter internacional, né, em relação também foi falada, mencionada na revista Economist, né? E é claro, um dos emblemas maiores dessa fuga das indústrias é claro, o topo da cadeia, né? Uma montadora, né? Sair da região realmente foi uma coisa muito delicada, e é claro, depois, 2 anos, praticamente quase 2 anos depois, a Ford também anunciou sua saída, né, do território brasileiro. Próximo slide, por favor. Gislaine, isso, obrigada. E aí o que acontece, né? O modelo industrial da região do Grande ABC, que inclusive o professor Pink, né, da Federal do ABC comenta isso, ela precisa de uma revisão, né? E a ausência de uma política industrial nacional, né, robusta, é justamente, né, um reflexo maior dela, dessa falta, são as áreas industriais ociosas. Por quê? Por que eu falo isso, né? Porque a partir do momento que essa empresa toma a decisão global lá fora de sair, ela acaba deixando um território vazio, né? Vocês terem uma ideia, o terreno da Ford é 1 milhão de metros quadrados dentro do município. Esse foi um levantamento que eu fiz no meu mestrado, né, que eu terminei na época, em 2020, e eu quantifiquei, né, em termos de pequena, média e grande, como os senhores podem ver aí, em relação à questão das áreas industriais que estão ali sem nenhuma atividade econômica. Isso foi um cenário de 2020, claro. Esse cenário agora mudou, né? Tem algumas dessas áreas que, inclusive, já subiram torres residenciais, ou algumas delas também viraram armazém logístico, e outras também viraram novamente uma nova indústria, ou foi repartido, né, o terreno, foi dividido o loteamento e segue como atividade mista, né? Como os senhores podem ver. Mas o que estamos errando? Por que essas áreas, tem áreas que ainda na região continuam assim? Né? Pode passar para o próximo slide, por favor, Gislaine? É isso, esse mesmo. Bom, o que resulta essa saída? Né? A saída justamente é a queda também do PIB da região, né? O produto interno bruto, ou seja, o que é produzido na região do Grande ABC. Né? Então, os senhores podem ver aqui que também tem contribuído, né? Claro, o PIB da região do Grande ABC, ele tem aumentado, é o contrário. Só que, se vocês forem pegar a participação do PIB da região do Grande ABC em relação aos anos anteriores, e principalmente áureos, na década de 70, principalmente na época do milagre econômico, entre 1968 e 1973, a participação da região do Grande ABC no PIB do estado de São Paulo e no Brasil era muito maior. Né? Então, de cair de 7,56% para 5,56% é pouco. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção dos senhores é essa questão da perda também do número de estabelecimentos industriais por tamanho. Você vê uma grande modificação aqui. O que eu quero dizer isso? Eu chamo a atenção no quadrado vermelho, aqui, né, círculo vermelho, na parte do retângulo vermelho, pelo seguinte, né? Ao longo da década de 90, os senhores podem ver que nós tivemos um encolhimento da indústria, né? Principalmente de grandes estabelecimentos a partir de 100 trabalhadores, de 1.000 até mais. Você vê esse grande encolhimento, essa dificuldade em relação à questão industrial na década de 90 da região do Grande ABC, mas nesse mesmo período você vê também uma fragmentação da indústria, que é o fenômeno da terceirização. Né? E a famosa abertura de pequenas empresas que vão prestar serviços para as médias ou grandes empresas dentro ou fora da região do Grande ABC. Não podemos também deixar de levar em conta
a questão do crescimento econômico, que foi muito importante entre os anos de 2002 e 2011, dentro, ou um caráter mais estendido até 2014, dentro da região do Grande ABC, o que fez com que novos investimentos industriais fossem localizados na região do Grande ABC, ou seja, tem um momento econômico, cria-se políticas econômicas que favoreçam a questão industrial, você vê que automaticamente também você gera novos empregos, né, gera novos investimentos, né, para o que aconteceu dentro da região do Grande ABC. Mas não podemos ignorar que o fenômeno da fragmentação da indústria acentuou-se também, permaneceu também na região do Grande ABC. Aqui os números são de 7 municípios. E é claro, a partir de 2014, mais ainda 2016, depois, né, com a questão política, que se transformou numa crise econômica depois gigantesca no Brasil, né, claro, nós vemos a questão também do emprego rodando, né, ladeira abaixo, para dizer a pura verdade, foi essa que aconteceu dentro da região do Grande ABC. E, né, não podemos ignorar também que a região do Grande ABC, já desde o caráter da sua industrialização, já vinha passando por um processo de déficit habitacional e problemas de mobilidade urbana, que também são quesitos importantes para essa questão quando a gente está falando de uma cidade industrial. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, e aí, né, em relação à questão da perda de empregos, né, eu chamo a atenção para vocês na tabela, primeiramente, na tabela número 5. Né, nós vemos aqui, eu queria chamar a atenção em dois itens, né, na indústria e no de serviços. Se vocês forem ver, né, pegar o recorte apenas a primeira linha com 1989 e comparar com a última, que é 2020, você vê que nós tivemos um X, uma inversão, né? Que antes, quem respondia pela maior, o setor que mais respondia pelo número de empregos era a indústria dentro da região do Grande ABC, em 1989, só que em 2020 não é mais a indústria, e sim o setor de serviços. E aqui cabe um destaque muito importante que eu queria colocar, né? A questão da métrica. Nós não conseguimos ainda mensurar que esse tipo de serviço, no sentido, estão ligados com a questão do serviço industrial. Né? Então, aqui possa ser que tenha também esse ruído no meio dentro dos serviços. Né? Outro ponto, né, que eu também queria falar em relação a essa mudança do perfil do emprego. Aqui é todos os trabalhos, empregos formais com carteira assinada. E a população do Grande ABC na tabela 4 está aumentando, já desde 1989 vem aumentando, né, e essa mudança no perfil dos trabalhadores dentro da região do Grande ABC, né, e olhando essa questão do mapa do emprego, né, que os senhores podem ver aqui na figura 21, é claro que a maioria dos empregos estão localizados dentro do município de São Paulo, como vocês podem ver. É óbvio que vai acontecer também novos deslocamentos e aumentos de deslocamentos. Só que a nossa infraestrutura na questão do transporte público, ela não aumentou, né? Principalmente da região para a cidade de São Paulo, né? Ou seja, a questão também do transporte metropolitano, além do ônibus, né, não teve. Então, a questão do metrô também vem com uma discussão muito urgente, né, em relação ao transporte metropolitano. E aqui eu coloco também para destacar, né, outro ponto para vocês é a questão dos veículos individuais, né, os veículos. Cada vez mais se põe mais veículos. Mas a questão das vias também tem alguns pontos de estrangulamentos, né? Que é o caso da via Anchieta, né? E também da via dos imigrantes, né? Também, ao longo dos horários de pico, deslocamentos das pessoas para os seus respectivos postos de trabalho, também tem acontecido isso. E sem colocar a questão do transporte público também, que tem essa questão dos ônibus e dos trens superlotados. Né? Próximo slide, por favor, Gislaine. Bom, e aí, né, levando essa questão da consideração, lembrando, resgatando do que eu fiz da minha pesquisa de mestrado em relação às áreas industriais ociosas, né, eu fiz a seguinte pergunta, né, isso aqui foi justamente também falado no meu mestrado, o que
faz com que essas áreas fiquem muito tempo. E eu busquei também, na época, tentar relatar e buscar exemplos de fora que buscassem entender esses países que passaram por esse problema da saída das empresas levam em conta. Né? E aí eu achei alguns casos, né? O caso, por exemplo, na Itália, na Alemanha, na França, né? E também na Suíça. E eu vi que o que eles falam nessa questão? O primeiro deles é que essas áreas elas têm que retornar também a ser novos postos de trabalho no setor da indústria. O segundo era na questão de serviços, com foco na ciência, inovação e tecnologia. Esse é um dos pontos que talvez tenha uma certa trava em relação à questão do acesso à tecnologia, porque envolve a questão de patentes, né? O que também encareceu um pouco o acesso do empresário brasileiro de buscar e ter intercâmbio com relação a isso, o que foi aprovado dentro da Organização Mundial do Comércio, né? OMC, né, na década de 90, que são as Trins e as Trips. Claro que hoje isso já o cenário mudou um pouco, né? Possa ser que tenha uma nova janela aí para abrir para essa questão de atrair também nessas áreas industriais ociosas, né, aqui na região do Grande ABC. Outro deles, que aí entra no nosso debate de hoje, é a questão de fazer o turismo e entretenimento. Só que isso também requer uma grande vocação, no sentido, como é que eu posso dizer para você? Não, a palavra não é a correta vocação, e sim uma questão de envolvimento da gestão pública e, sobretudo, grande investimento em atrair e buscar os investimentos focados no lazer, turismo e entretenimento. E aqui eu coloco também junto a cultura. O quarto é a habitação, que é o que nós estamos acostumados a ver aqui dentro da região do Grande ABC, em São Paulo também. Acredito que o professor Mário também veja isso de uma maneira bastante grande. E, por fim, o comércio e a restauração ambiental, né? O comércio é também outro ponto, né, que é a questão de transformação de galerias, centros comerciais, como shopping centers, que também nós vemos bastante isso na questão de novos usos dentro dos espaços urbanos, e a restauração ambiental, quando acontece, né, na questão também ambiental e ligando um pouco na sustentabilidade, que inclusive nós falamos isso um pouco, né, dentro na parte dos bastidores antes de iniciar aqui. O Japão é bastante pioneiro nessa questão da restauração e o foco na sustentabilidade, né? E também pratica essa questão também dos novos usos em relação às antigas áreas industriais ociosas. Pode passar para o próximo slide, por favor, Gislaine? Bom, o primeiro caso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Um dos casos é da região do Ruhr, na Alemanha, né? A região do Ruhr era uma antiga área de mineração muito forte, né? E que passou por um processo de desconcentração industrial e desativação das atividades mineradoras durante a década de 1960 e, consequentemente, também passou por um processo de transformação no perfil da economia, do trabalho e, consequentemente, das cidades, ou seja, as cidades que, boa parte delas, né, como Bochum, a própria Dortmund também, entre outras cidades, né, passaram a também ter áreas industriais ociosas, são grandes galpões ou antigas áreas siderúrgicas de mineração, né, que estavam abandonadas. E o que foi, né, uma das discussões, inclusive, da região do Ruhr, da autoridade, da agência, né, de desenvolvimento deles, buscou uma saída em relação ao turismo. Por que não um turismo industrial, né? E então, ligando essa questão de atrair, né, novas atividades econômicas para antigas áreas industriais ociosas. Então, vocês podem ver aqui na figura 24, né, uma antiga cervejaria que virou, ainda permanece como uma grande cervejaria artesanal, é claro, agora, né? Mas um espaço super pitoresco, né? Industrial de tijolinho, e que está aberta a degustação, a visitação para as pessoas. Então, se transformou também num ponto turístico dentro da região do Ruhr. E, trazendo um exemplo maior para os senhores, uma antiga
mineradora, uma empresa mineradora, né, que foi uma parte abandonada, se transformou num museu. Então, vocês podem ver aqui na figura, né, lá do central esquerdo, né, vocês podem ver que era uma antiga instalação e eles fazem uma visita mostrando como é que era o processo de mineração, o que a empresa fazia, como se dava, né? Então, você conhecer os processos industriais também seria uma grande também oportunidade, porque não também em algumas indústrias daqui na região do Grande ABC, né? E isso também, né, trazendo. Pode passar para o próximo slide, por favor, Gislaine? Né? E aí, trazendo um pouco essa questão para a região do Grande ABC, né? A partir do exemplo alemão, né? Por que isso acaba acontecendo no mundo todo? A questão da intervenção urbana enfrenta obstáculos, né? Primeiro delas, né? Aqui no Brasil a gente vê que fica por muitos anos essa questão da área parada ali, e às vezes é um prédio que poderia ser tombado, que poderia servir como exemplo para fazer todo, ou um ponto turístico, né? Ou justamente também servir como um antigo turismo industrial, mostrando como é que era o processo da cerveja, por exemplo, o caso da cervejaria Antártica, que fica na estação da Moca, praticamente dentro, né? E ficam por anos, às vezes também por serem instrumentos de massa falida, né? Então acaba também prejudicando essa questão, porque tem processos jurídicos, judiciais e também fiscais envolvendo. E é claro, também tem a falta de compradores, a própria, às vezes, muitas vezes também em relação ao plano diretor, às vezes acaba acontecendo de ser uma área antigamente de uso industrial, e você tem que mexer na questão do zoneamento antes para você depois conseguir dar novos fins. E aí, quando você mexe nessa questão de zoneamento, como é que eu posso dizer para vocês, se torna no sentido um objeto de disputa. A gente sabe muito bem disso em relação ao capital imobiliário, também capital industrial, entre outros capitais envolvendo essa questão. E é claro, no momento que nós estamos também com a pouca participação do Estado e os nossos governos não têm um certo dinheiro para conseguir comprar essa área, por mais que tenha se cunhado no plano diretor o direito de preempção, ou seja, do poder público adquirir anteriormente, primeiramente, ter a preferência de ser o comprador, mas não tem o dinheiro. Então, quem ganha é quem tem o dinheiro na mão dentro desse capital. Né? E é claro, né, um dos pontos também que muitas vezes acaba esbarrando é essa questão de, às vezes, propriamente por ser tombado, tem certos regulamentos no sentido. Não estou falando com tombamento aqui, viu? Pelo amor do céu. E sim no sentido assim, tem todo um cuidado de a gente olhar cada caso que tem que ser isso que eu estou defendendo, né? Olhar cada caso em relação a um antigo prédio industrial que seja envolvendo o século retrasado ou século passado, né? A maioria daqui da região do Grande ABC é da década de 1970, os prédios, mas que também guardam uma certa característica do layout produtivo da época, que é claro, hoje é completamente diferente, né? Trazendo essa questão. Né? E outra coisa também que eu queria destacar aqui para vocês é a questão da crise, né? Que é um dos pontos também que tanto que produz o fechamento dessas empresas e também, ao mesmo tempo, ela também acaba produzindo, né, quando tem a crise, no sentido de inibir os compradores, né, em relação a dar novos usos nessas áreas, né, que é outro ponto que eu queria também destacar aqui para os senhores. Em relação a falhas, né, do modo de operação, em relação à questão da gestão pública, também, muitas vezes, os planos diretores, é que eu não estou falando plano diretor de turismo, tá? Estou falando plano diretor urbano. E os planos diretores urbanos, eles não dialogam essa questão atual da desindustrialização. Então, muitas vezes é preciso de colocar as regras. Quais são as regras do jogo em relação a quanto tempo esses galpões podem ficar, o que vai ter ali de procedimento. Então, precisa ser listado isso, né? Pode passar para o próximo, né? Que eu falo, falta uma
visão estratégica, econômica, social em relação a essas áreas, né? E é claro, eu falei isso, né, no início da apresentação, mas eu trouxe aqui o nosso expoente, né? Maior aqui hoje na região do Grande ABC, né? Tem essa área que é a antiga área da Ford, que foi, eu acompanhei a demolição, eu passei várias vezes lá e vendo, né? E também esse grupo aqui, né, que é o pessoal do Contempladone, né, que eu peguei as fotos, né, no grupo, que eles tiraram foto pelo drone, e vocês veem toda a etapa da demolição ali do antigo prédio da Ford, né, 1 milhão de metros quadrados, né, praticamente poderia ser um grande, por exemplo, a região, não sei se vocês sabem, mas a nossa região aqui não tem nenhum espaço grande de eventos. E era o berço das montadoras, ainda continuamos como o berço, né, de várias montadoras, e, ironicamente, né, o Salão do Automóvel nunca foi realizado na região do Grande ABC. Por que não no Grande ABC? Por que não fazermos isso, né? Ou por que não temos um espaço para o evento? Aqui seria um ótimo terreno. Claro, existia uma promessa em relação à construtora aqui, em relação à negociação do fechamento com o sindicato, o governo, de tentar atrair uma empresa, ou de depois também trazer para essa questão logística, que acompanhei bastante essa questão da negociação, né? Atualmente eles estão anunciando também para ser um centro logístico ali, né? Mas minha pergunta é, por que não um centro de eventos que talvez atraria também um potencial turístico para a região do Grande ABC, né? Aqui defendendo um pouquinho a bandeira como turismóloga, né? Em relação à nossa região do Grande ABC. Pode passar, por favor? Sem contar as demais, né? As demais áreas. É que eu trouxe um caso também para vocês de Ribeirão Pires, né? Que é a antiga fábrica de sal. Não sei se vocês conhecem, mas essa antiga fábrica de sal, ela é de 1898 e, na verdade, ela não é a fábrica de sal, e sim, ela era um moinho maciota, né? Moinho de trigo, Fratelli Maciota, e que depois virou também um depósito, né, dentro de pólvora da Revolução Constitucionalista, e depois virou essa questão também do sal. Né? É o único prédio inteiro, o único exemplar do século retrasado, da primeira Revolução Industrial, que sobrou da industrialização, ou seja, da primeira fase da industrialização, dentro da região do Grande ABC. O prédio foi tombado em 2016, né? E nesse momento agora está assim, né? Também requer cuidados, porque não é um museu da indústria. Aqui é uma área inteira que estava, né, praticamente, se eles terem uma ideia, são em torno mais ou menos de 33 mil metros quadrados e que poderia servir como um centro de eventos do município, né, considerando que a cidade é uma estância turística e que traz o festival de chocolate, né, todos os anos. Claro, a exceção dos anos da pandemia, né, porque realmente não teve condições, mas é uma área que demanda fazendo um estudo da sua área envoltória, tem outros prédios, né, também que poderiam servir como equipamentos de apoio ao turismo aqui dentro desse entorno aqui no centro, por exemplo, de Ribeirão Pires. Atualmente, né, o que eu fiquei sabendo é que duas partes dessa área foram recentemente vendidas, né, em relação a transformar a questão do transporte, de ser uma transportadora, e outra também vai virar uma torre residencial, né? Claro, Ribeirão Pires não pode ser grandes torres, então no máximo o que se tem talvez está planejado para 2, 3 andares, mas seria também um bom ponto para servir como hospedar ali de eventos dentro do Festival de Chocolate, contando que a região
a cidade de Ribeirão Pires, ela não tem um espaço assim fechado de eventos. Tem o Centro Ayrton Senna, né, que é de eventos, ali o Centro Cultural, mas é um espaço aberto. Agora, se talvez fazer um espaço organizado, que se tem um museu aí do lado, que tem todo o apelo, né, arquitetônico da fábrica de sal, seria um ótimo também lugar para se fazer uma atividade de turismo também na região do Grande ABC. Pode passar, por favor, para o próximo. E, por fim, né, eu tenho participado de algumas atividades recentemente dentro da região do Grande ABC, né? Eu falo, pessoal, né, sou turismóloga também, então nós estamos dentro, eu participo dentro das reuniões com o consórcio intermunicipal Grande ABC e também com a Agência do Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, no qual a São Judas tem uma parceria também de diálogo com a agência. E a gente tem discutido essa questão do turismo dentro da região do Grande ABC, e eu participei da primeira reunião que criou a instância regional da governança turística da região, como os senhores podem ver aqui na foto, né, no lado esquerdo. E é claro, a região também tem planejado essa questão de desenvolver atividades, né? Já tem listados os equipamentos turísticos, né, os pontos turísticos, né, da região do Grande ABC, e vem mostrando, né, o interesse em buscar essa questão de dinamizar a economia a partir também do turismo. Acredito que os senhores devem ter escutado já falar sobre a Torre de Miró, né, que é a torre, né, do Templo da Luz do Oriente, né, uma religião zen budista, né, e que segue os ensinamentos do Meishu Sama, e que se tornou, né, um pagoda japonês réplica da Torre de Horyuji, né, e que se tornou um ponto turístico, vocês terem uma ideia, né, e até de caráter nacional, porque recentemente, né, inclusive eu tenho contato com uma das guias aqui, a senhora Ivete, né, de Ribeirão Pires, tem atraído turistas do estado do Rio de Janeiro, né, e da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, uma das cidades mais visitadas do Brasil, vindo aqui também as pessoas conhecerem a torre, né? Então, isso é uma coisa que serviria, né, a questão para ajudar, né, a dinamizar. E, claro, o festival gastronômico, também participei da reunião em relação a essa questão dentro da região do Grande ABC, né, sobre a chancela do consórcio e da Agência do Desenvolvimento Econômico. Então, eu queria, né, também indicar para vocês, se vocês quiserem também conhecer um pouquinho da região do Grande ABC, né, vocês digitarem no YouTube ABC Tour Natureza e Indústria, vocês vão ver, né, um pouco dos pontos turísticos da região do Grande ABC. Temos roteiros de aventura, né, a questão também de esporte de aventura, como já devem saber, essa questão da tirolesa, né, também, que passa ali, dá para ver a Serra do Mar todinha, é muito bonito. Enfim, em questões, né, que eu queria levantar para terminar, dos pontos, né, em relação aos diálogos, são em relação à questão do turismo, no sentido dos efeitos multiplicadores, porque muitas vezes eu estou falando aqui para vocês do turismo, economia, dinamizar, né, o quanto é importante essa questão do efeito multiplicador, que muitas vezes a gente nem percebe. Mas, por exemplo, quando um turista visita um lugar que fique pelo menos um fim de semana, ou seja, mais do que 24 horas, que esse sim, que fica mais de 24 horas, é o verdadeiro turista, né, conceitualmente falando, ou seja, ele já está deixando o seu dinheiro na hospedagem, ele já está consumindo nos restaurantes dentro do município, e que, consequentemente, esse dono do restaurante vai precisar ir para um supermercado para comprar, né, determinados alimentos. Então, ou seja, os efeitos multiplicadores do turismo dentro da cidade, ele é gigantesco, né? Qualquer dos consumos que eles fazem, né, que o turista faz, ele acaba espalhando essa questão econômica dentro do município, girando a economia do município. Até mesmo os festivais que também recebem, né, os visitantes ou excursionistas também.
né? É esse um dos pontos. E o segundo ponto, né, que eu queria levantar para a gente debater aqui, é essa questão do diálogo, do acompanhamento entre o planejamento estratégico do turismo e o plano diretor urbano. Eu acho que essa questão do diálogo entre as secretarias, né, quando se tem no município uma secretaria de turismo como instância turística, e ao mesmo tempo com a Secretaria de Planejamento Urbano ou qualquer nomenclatura diferente que outros municípios colocam, na Secretaria de Habitação, Secretaria de Obras, né, deveriam também ter esse diálogo um pouco maior dentro da esfera pública, porque uma coisa que mexe no plano diretor urbano pode também acarretar em mudanças nos equipamentos turísticos e, ao mesmo tempo, também nos investimentos. Olhando para um lado, por exemplo, da Secretaria de Finanças, por exemplo, em questão dos investimentos, né? Então, é isso que eu queria trazer, isso aqui para os senhores de hoje, né? Para a gente falar um pouquinho, professor, né, Mário Beni, e eu queria, uma vez, agradecer aqui pelo tempo de vocês, de cada um aqui está nos escutando ou que vai nos ouvir aí. Muito obrigada. Muito bom, Gisele. Gostei muito da sua apresentação. Acho que você deu uma visão holística da perspectiva de transformar efetivamente esses municípios que integram o Grande ABC, alguns já instâncias turísticas, ou pelo menos MITs, né? Municípios de interesse turístico, buscar esse planejamento que você colocou muito bem, a questão de uma nova perspectiva econômica para a região. É evidente que os dados que você apresentou carecem, na verdade, de uma coisa seríssima que nosso país, o Brasil, infelizmente, ainda não tem, que são as contas satélites do turismo. Né? Eu cansei, fiquei rouco de tanto falar, gritar, registrar na ata do Conselho Nacional de Turismo, onde eu representava a presidência da República. Né? Tive a grata honra de participar. Passei desde 2003, que marca a criação do Ministério do Turismo, até agora. Não saí ainda, já pedia o meu afastamento, né, pela idade, e é evidente que ainda não me deram. Mas eu cansei, realmente. A Bolívia já tem as contas satélites, o Chile, o Peru, o Equador, e nós estamos ainda lá. Fica a USP, que tem todas as condições de desenvolver as contas satélites, não consegue, porque o governo federal sempre achou e continua achando que quem deve fazer é o IBGE. O IBGE, não sei se tem expertise ou não para fazer as contas satélites. O fato é que até agora não fez, como atrasou também o censo. Então, vamos aguardar que alguém um dia tome a coragem eu já mandei um ofício ao novo ministro, como tinha mandado a que saiu, a ser deputada, no sentido de que é prioritário essas contas satélites para saber. Nós temos um perfil rigorosamente do que é ou do que significa o turismo em termos econômicos. O turismo hoje no Brasil, segundo algumas informações que eu tenho de colegas da USP, principalmente o pessoal que trabalha nessa área da FEA, está, como sempre esteve, num PIB da ordem de
2, 1,9, não passa disso. Tá? E porque não se tem efetivamente as cotas satélites. Essa é uma questão realmente que preocupa. Bom, Gislaine, temos aí perguntas? Não, temos alguns comentários aqui. Tem uma pessoa aqui, o Neri Silvestre, ele diz que ele vem trabalhando. Ó, boa noite, boa tarde. Ele fez umas postagens às 6 horas da tarde. Sou o primeiro a ousar com turismo de base comunitária na periferia de Santo André. Mas não existe estímulo nem informação para o povo participar dessa economia. Tudo muito atrasado ainda. E aí ele coloca que o turismo como política pública é péssimo. As prefeituras ou fazem nada ou são agências de turismo que concorrem com a população. São colocações que o senhor já vem comentando há muito tempo, né, professor? Sim. A falta de profissionais da área do turismo trabalhando com turismo, né? Então, nas prefeituras, nos conselhos de turismo e por aí vai. Mas ele fala também que Santo André, na região do... Oi? Não, eu estava... Ele fez um último comentário. E ele coloca a cultura de base comunitária é importante, aliada do turismo, mas a falta de política pública é difícil. Na verdade, as políticas públicas, de uma certa forma, no estado de São Paulo, estão bem delineadas. Ocorre que a Secretaria Estadual de Turismo não tem recursos nem condições de desenvolver efetivamente os investimentos, alocar os investimentos necessários para que os municípios realmente atendam a essas perspectivas que já estão rigorosamente levantadas nos municípios de interesse turístico, os MITs, dos quais muitos estão no ABC, no caso de Ribeirão Pires, por exemplo, Santo André não me lembro, mas, evidentemente, São Bernardo, creio que sim. Então, veja bem, São Bernardo, Ribeirão Pires já são municípios de interesse turístico. É claro que faltam políticas públicas e recursos. Acima de tudo, a prefeitura ainda não entendeu a contribuição expressiva que o turismo tem para o município. Né? Eu conheço bem Ribeirão Pires, e eu acho que a visita até ao Alto da Serra, criar ali toda uma... a estação como é que chama lá? Esqueço, a estaçãozinha lá do Alto da Serra, que era... você está falando da casa de Dom Pedro ali? A casa de pedra? Não, passando a Casa de Pedra, a estação que era dos ingleses, é uma... Paranapiacaba. 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 É um destino turístico maravilhoso. A antiga Anchieta, né? A primeira, não é nem Anchieta, o caminho... A Estrada Velha de Santos tem ainda condições de ser usada como rota turística, com aquelas construções importantes do passado. Então, eu sinto que a dificuldade são dos municípios. São Bernardo é um município, acredito que o primeiro perde para Osasco só em PIB, né? Mas não aplica efetivamente nas suas condições espaciais e culturais, que são realmente
expressivos. Não é? Agora resolveram fazer a tirolesa, né? Lá e não, se tornou uma atração turística e parece que está fugindo um pouco do controle, não conseguem atender a todos que procuram, porque é uma experiência nova que exige uma infraestrutura também de atendimento pelo perigo que pode oferecer um esporte como aquele, que realmente empolgou aí um grupo muito grande de pessoas, mas não dá vazão, enfim, não está bem planejado ainda esse sistema, pelas informações que tive. Então, é uma região muito rica. Fala, Gisele. Imagina, assim, em relação a essa questão do turismo, também o que eu tenho deparado ao longo dos anos, professor Mário Beni, é também a questão de uma pesquisa no sentido de sensibilizar a comunidade local da importância do turismo. Né? Assim, eu não estou falando da pesquisa Isso é fundamental. em relação à questão da própria população mostrar isso para o município, por exemplo, o caso de Ribeirão Pires, que está já como instância turística e que recentemente está investindo, que fez agora, está fazendo investimento de mais ou menos 12 milhões aqui nos equipamentos turísticos, reformando esse lado, mas, por exemplo, mostrar essa importância para a população a partir já desde os pequenininhos e até a população no geral. Né? Ou seja, desde a educação ali, e essa questão também do comerciante, a simpatia no atendimento, essa questão não é exatamente isso, Gisele, é a convocação de vontades da comunidade local para receber turistas e desenvolver ideias como essa da tirolesa, mas não sei exatamente até que ponto há infraestrutura para um volume de pessoas que estão buscando, e outras atividades, inúmeras outras. A própria viagem, subir e descer minério, não é? Pode fazer uma linha paralela, tem condições. Há muitas coisas que podem ser priorizadas. Todo mundo está pensando no túnel do Guarujá lá, quando acho que há coisas muito mais importantes. Não é? Eu imagino, quando eu estava na Secretaria de Obras do Estado, nós pensamos já no futuro, e foi um projeto que não avançou. Imagine se hoje realmente tivesse acontecido, não é? Que fazer todo o transporte de containers em vagões. Você tem a Henry Boarding, que está parada, portanto, você teria energia para virar 24 horas por dia, né? A elevação dos contêineres em vagões, tá? Subindo a serra, e fazer um porto seco sei lá, nas imediações de Santo André, ou Mauá, ou evidentemente um ponto estratégico onde você pudesse ter os caminhões saindo, já pegando o rodoanel e desenvolver. Veja o que você tiraria de carga nos modais de transportes, e principalmente totalmente lotados, que estão hoje para a carga do porto. Quando você tem uma linha de trem que chega no porto, tá? E que chega no Planalto, portanto, lá para fazer um porto seco e distribuir essa carga de uma maneira com uma logística diferente, né, de modal de transporte. Mas tudo isso ficou
no esquecimento, não se fala mais, entendeu? Energia abundante, parada, fechada, não tem nenhuma utilidade, aquela enorme aquela a usina de Henry Borden, né, que poderia fornecer, enfim. E a própria linha com as cremalheiras que poderiam estar localizadas no trilho atual, ao lado ou nas imediações, que pudessem subir contêineres 24 horas por dia, tá? Sem nenhum problema, como se faz em outros países. Mas fica no papel, no projeto, e as coisas não vão. Esse projeto é de 1964, tá? E até agora não saiu da prancheta. Entendi. De Paranapiacaba, né? O senhor fez eu lembrar dos meus colegas, todos os meus amigos estrangeiros que vêm para cá. Eu costumo levá-los lá para conhecer a vila de Paranapiacaba. E principalmente se tem alguma descendência inglesa, com certeza é a parada obrigatória, né? Então, É uma assim. maravilha, a cidadezinha, tudo. Não sei se ainda conserva. Faz só 50 anos que eu não vou para lá. Continua assim, com todo o caráter pitoresco, né? Então, assim, o Paranapiacaba, né? Eu guardo uma memória afetiva muito grande ali, né? Porque claro. boa parte dos projetos que a gente fez na época da minha graduação em turismo, a gente fez ali também, né? Claro. Além de Atibaia, outros municípios, inclusive aqui em Ribeirão Pires, a gente fez na época um estudo, né? Em 2001, 2002, em relação ao plano diretor de turismo do município de Ribeirão, né? Quando eu estava na graduação. E Paranapiacaba, né, tem uma série de eventos, né, que o Santo André realiza ali, né, que são muito importantes, né, que tem o Festival do Cambuci, que ele é itinerante, na verdade, entre os municípios que também tem essa questão da produção, ou seja, tem um APL, né, nessa questão do Cambuci, que são vários produtos que fazem, né, que seja o licor, a geleia, entre outros produtos, vela, sabonete, que fazem os artesãos locais aqui, né, dos municípios. E também tem o Festival de Inverno. Esse ano acho que eu não ouvi falar, então assim, mas é um festival muito grande e que atrai as pessoas para a vila. Né? Uma das coisas que eu vejo, que eu via isso muito em São Paulo e que eu vejo também na região do Grande ABC, é que o próprio munícipe pouco conhece a sua cidade. E a gente, quando a gente está falando de turismo, né, a pessoa fala, mas é turista, a pessoa que vem de longe, mas por que você não pode turistar na sua própria cidade, na sua própria região? Eu acho que eu não tô querendo. Vamos desconsiderar essa questão dos conceitos, mas eu tô querendo dizer assim, para as pessoas também criarem esse vínculo afetivo com o lugar, a questão do pertencimento, porque o turismo também ele é pertencimento, e, sobretudo, a questão da proteção do patrimônio que está na cidade, né, o que fez parte, que faz parte da história, da memória de uma sociedade. Né? Então, é preciso dessas pessoas, né, do município também conhecer o seu próprio município. Eu me incluo nisso, não são todos os pontos turísticos ou pontos de interesse turístico que eu conheço da região do Grande ABC. Né? Então, assim, eu acho que isso fica um desafio também para mim, para meus colegas aqui que estão assistindo, que vão assistir, da gente tentar fazer esse chamado, né, nesse ponto. Eu via muito isso em São Paulo, que o próprio paulistano não conhece São Paulo. Não. Né? Então, são coisas assim, mas viaja ali para o outro estado, viaja para o sul, para o nordeste, para o norte, mas e aí você vai perguntar, mas você conhece isso aqui? Por exemplo, tem um café ali peculiar dentro de tal edifício, em São Paulo, a pessoa, nossa, eu moro aqui desde que eu nasci e não conheço, não. Então, vai lá. Agora a Globo está com um programa muito interessante, que ele conheça São Paulo, né?
que vai aos bairros. Então, você descobre lugares que você nem imagina em São Paulo e que existem lá. Principalmente na área de gastronomia, é uma loucura o que tem aí os bairros, né? Eu acho esse é um dos pontos chave, né, do turismo, né? Porque você acaba também comendo, né, pelos olhos, né, de você ver. Isso. E isso é um dos pontos, né, que muitos municípios que estão com, digamos assim, iniciando as atividades de turismo, acabam indo por essa linha primeiro, né, a gastronomia. Você precisa reforçar esse arcabouço do alimentos e bebidas, que a gente fala A e B, né, para você poder conquistar as pessoas para virem na sua cidade. Isso, eu acho que, né, é uma das coisas que a gente poderia também traçar como um grande desafio hoje, né? Principalmente depois de todo esse fechamento de restaurantes no período da pandemia, É né? verdade. Gê, aqui, ó. O microfone. É que eu estou com duas telas, então eu acabo bobeando aqui. Essa questão da não conhecer sua própria cidade é muito interessante. Aqui no canal, para quem não sabe, nós temos uma série de quizzes sobre turismo, viajando no turismo. E esses dias eu estava mostrando alguns quizzes para uma pessoa e apareceu lá um determinado lugar aqui em São Paulo. Aí eu perguntei, você sabe onde é que fica esse lugar? Ele assim, não, nunca ouvi falar. Disse, nossa, vem gente de fora para ver esse lugar aqui. Mas, enfim, faz parte do processo. É a mesma coisa que você perguntar onde é que começa a Paulista e onde é que ela termina. Ela começa na Consolação e termina no Paraíso, ou ela começa no Paraíso e termina na Consolação? E aí? Paraíso, Qual é a Paraíso, resposta? o ponto inicial é o paraíso, o ponto final é a consolação. Pois é, mas nem todo mundo sempre, sabe que é assim que a coisa funciona. é sempre o ponto voltado para a Praça da Sé, onde a Praça da Sé está mais perto do paraíso do que a consolação. Aí, professor, o senhor precisa ter assistido às aulas de geografia e prestado atenção nessa questão de como são formatadas as ruas, né? De onde para Exatamente, onde. é a numeração das ruas. Isso é muito interessante. O ponto Bom, central é a Praça da Sé. Mas assim como a gente deveria se ser, localiza não é mais. nas rodovias, né? São Paulo Rodovia tal, a quilômetro tal, significa que ela está a determinado quilômetro da Praça da Sé ou da Praça Central, enfim, né? onde é São Paulo, onde é Guarulhos, onde é uma conurbação. Nós só somos menores do que Tóquio, porque o resto, se juntar todos os 36 municípios da Grande São Paulo, dá uma população Gigantesca. gigantesca. Mas jamais Bom, alcançaremos Tóquio, que tem quase 130 milhões de habitantes. Não é isso? alguma coisa em torno disso, professor. Bom, nós estamos com 1h18 de programa. Muito interessante as suas colocações, Gisele. As pessoas, às vezes, elas deixam passar detalhes, né? Nas suas localidades de origem, que... Diga, professor. A Zezé não apareceu? Não, às vezes ela não apareceu, ela deve estar em aula, alguma coisa do Puxar a orelha gênero. dela. Ou então, daqui a pouco, ela vai aparecer por aqui e vai dizer, olha, eu por aqui. Ou então ela está quietinha, porque nós a lançamos como candidata no programa passado, está Nossa lembrado? candidata a vereadora. É, Eu já lancei. Olha,
Pelo que eu sei, eu acho que ela tá num local que ela tá sem internet, acesso à internet. Ah, Eu lembro então que ela me retornou, falando. Ah, muito então bom. tá bom, tá desculpada. Dessa vez ela tá desculpada. Então tá bom, nós estamos com 1h19 de programas. Gisele, muito importante as colocações que você nos trouxe aqui. É bom para fazer pensar, não só a questão do grande ABC, mas tantos outros lugares aí que estão com áreas que possuem, detêm um potencial de desenvolvimento, de reestruturação e utilização para a população, para o turismo, centros, locais que precisam ser revitalizados e estão lá esquecidos. Muito embora a gente sabe que em determinados momentos a cultura brasileira é mais do derruba e faz coisa nova do que restaura e preserva e resgata a história e a cultura daquele determinado local, né? São vários, você mesmo trouxe aqui exemplos de lugares onde já existiram fábricas e agora subiram residenciais, enfim, né? Então, eu gostaria de agradecer a sua participação e agradecer a todos que estiveram aqui conosco e que verão esse programa mais para frente, que com certeza levarão excelentes exemplos para suas cidades, seus bairros e, por que não, para seus estados, para pensarem a respeito da revitalização de muitos pontos que estão, teoricamente, deixados de lado e abandonados, né? A professora Ana Paula Som está dizendo aqui, ó, muito interessante a pesquisa da Gisele, parabéns. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite, Cíntia Ana. e Prazer em tê-la aqui. Cíntia Yamauchi também passando por aqui, pelo sobrenome, ou é parente ou é irmã, né? É minha irmã. Mas é bom recebê-los por aqui. Só lembrando para a quem está chegando agora, não esqueça de passar no canal, fazer sua inscrição, acionar o sininho, deixar o like é super importante para que o Google divulgue para o Google não, o YouTube divulgue para mais pessoas o nosso canal. E temos os quizzes. E agora temos a versão em inglês dos quizzes. Agora a coisa está ficando interessante. Vamos lá, pessoal. Passem lá e se divirtam. Gisele, muitíssimo obrigada. O professor Obrigado, Mário Gisele. prossigou. Obrigado, Muito Gislene. obrigada a vocês. Até a próxima. Até a próxima, Gisele. Gislene, passa para a Gisele o plano de animação da cidade de São Paulo, que ela pode tirar algumas ideias Ideia. Tá para o bom. ABC. Opa! Gisele, Muito obrigada, precisando de alguma professor. coisa, estamos à disposição. Muito obrigada mais uma Boa vez também noite. pelo Obrigado. convite, tanto a Gislaine quanto o professor Mário Carlos Beni e a professora Maria José também. Muito obrigada a todos também que estiveram aqui ou que assistirão depois. Muito obrigada pelo teu convite. Só lembrando, Gisele, várias das nossas lives vão para a sala de aula. Então, muitas pessoas com certeza verão essa live. Na próxima terça-feira estaremos de volta com mais um assunto interessante. Beijo no coração de todos e até lá!